Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Voltamos, enfim, do recesso, estamos avançando nos conteúdos da nossa matriz curricular. No início do ano, nós começamos a falar sobre projeto político-pedagógico, falamos também acerca do regimento escolar, como estrutura, funções, obrigações, deveres, enfim, falamos bastante da configuração do espaço, das legislações que embasam o nosso trabalho. Agora, nessa segunda fase do segundo trimestre, iremos comentar sobre os níveis de planejamento. Enfim, que documentos embasam o trabalho do professor, o que o professor precisa fazer, qual que é a sua atuação, como se dá a sua atuação, que conteúdo que ele tem que lecionar, quem define esses conteúdos. Então essas perguntas eu espero que elas sejam respondidas e eu pretendo respondê-las com vocês até o final do trimestre. Como que eu sei o conteúdo que vai ser trabalhado na série tal? Eu já antecipei com vocês quando eu falava acerca do PPP, mas hoje eu vou fazer uma aula então como se fosse uma aula de revisão para podermos avançar documento por documento. Eu mandei uma apostila bem pequena para vocês, com 2 páginas apenas, até porque é um assunto que eu só enviei para que nós possamos relembrar, né? Nós já vimos isso no início do primeiro trimestre, então só para relembrar, para poder seguir adiante. Tá com o título Aula 10, Níveis de Planejamento. Ou seja, qual o planejamento, para onde o professor olha, que documento que o professor tem que olhar para poder desenvolver sua prática pedagógica. Por exemplo, para eu dar aula para formação docente, para OTP, onde que eu busco as informações, onde que eu busco as minhas orientações e como que eu sei o conteúdo que eu tenho que trabalhar. Ali na página 1 eu citei, somente estou citando, não estou comentando eles especificamente, irei fazê-lo ao longo das aulas, né? Eu citei que a nível nacional nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Irei consagrar algumas aulas para esse tema, daqui a pouco, né? Nas próximas aulas já irei falar dele. Que disciplina hoje tudo os conteúdos, as habilidades e as competências, desde a educação infantil até o ensino fundamental, fase final, até o 9º ano. Temos as diretrizes curriculares nacionais, que disciplina, por exemplo, o ensino médio, que disciplina o curso médio técnico, como da formação docente. Para eu dar aula para vocês, eu olho para a diretriz da disciplina. O curso de vocês tem umas diretrizes e cada disciplina tem os conteúdos totalmente programados e eu sou obrigado a seguir esses conteúdos. A nível do Paraná, no lugar da BNCC, nós temos o Referencial Curricular Nacional, o Referencial Curricular do Paraná, que é uma adaptação que o Estado fez em relação à BNCC. Esse referencial, quando você for planejar uma aula, por exemplo, para ir para uma escola na educação infantil, se você não conhece a escola, você precisa olhar esse referencial para ver se os seus objetivos são condizentes com a série, com o ciclo que você vai lecionar. E temos também as diretrizes curriculares estaduais, as DCEs do curso, de cada disciplina do ensino médio. Nós temos, a nível municipal, as diretrizes do município, tem de Araucária, tem de Contenda, cada município tem as suas diretrizes, geralmente para a educação infantil, né, essas diretrizes, o Fundamental e Fundamental 1, Fundamental 2 fica para o Estado, pelo menos no Paraná tem sido assim. Nós temos a nível de escola o projeto político, que eu já comentei com vocês exaustivamente o que ele é. E dentro do projeto político, no marco operacional, nós temos a PPC. Então, quando você vai planejar uma aula na escola X, você é obrigado a procurar essa PPC e ver quais são os conteúdos, o que os professores da tua área decidiram acerca de como trabalhar para você fazer o teu planejamento. Esse plano que o professor faz para trabalhar durante o ano é chamado de Plano de Trabalho Docente, ou simplesmente PTD. Então, por exemplo, cada professor no início do ano teve que elaborar o seu PTD e entregar para a equipe pedagógica, para que a equipe pedagógica pudesse olhar, acompanhar o desempenho das atividades.
eu já comentei com vocês um pouquinho sobre o PTD, comentei o que ele é, mas não falei como que ele é feito, não falei esses elementos. Então assim, o professor, para elaborar o PTD, ele vai ter que prestar atenção nessa proposta pedagógica curricular. Dentro do PTD, o PTD é para o ano inteiro, você faz ou para o ano inteiro, ou para o trimestre, ou para o semestre, mas diariamente nós fazemos planos de aula. Por exemplo, a aula de hoje é um plano de aula. Eu olhei no meu PTD, o tema lá diz, ó, você vai ter que trabalhar níveis de planejamento. Então eu fiz um plano de aula para trabalhar com vocês. Essa é a organização geral, né, do trabalho docente que nós temos que seguir. Essas são as diretrizes que nós precisamos seguir para poder trabalhar com vocês diariamente. Não sei se ficou claro, deixa eu só tentar situar vocês então. A nível nacional tem a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e as diretrizes. Por que tem as duas ainda? Porque a BNCC do médio não foi aprovada ainda, né? Dá muito atrito. Então tem a BNCC e a diretriz nacional. Aí o Paraná segue um pouco aquela BNCC e faz o seu referencial para nós trabalharmos. E aí a escola segue aquele referencial e faz a sua versão, que é a proposta pedagógica curricular. E o professor, né, vai lá na proposta pedagógica e faz o seu plano de trabalho docente, que é o PTD. Do PTD, você acompanha todo dia quando você vai dar aula, cada aula que você vai dar, você olha, eu já trabalhei tal conteúdo, preciso trabalhar tal para fechar o trimestre. Não sei se vai dar tempo. Então é isso que é o nosso trabalho todo dia. Existe um conteúdo programado para o ano inteiro em OTP e eu acompanho o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso retomar, como eu vou trabalhar. Essas questões são minhas, mas existe um mínimo que é exigido de todo professor para que possa desempenhar o seu trabalho docente. O que eu quero que vocês entendam nessa pequena aula de revisão, um vídeo bastante curto? Eu quero que vocês entendam o que é PPP, o que é PPC, o que é PTD, o que é plano de aula, tá? Eu preciso que vocês diferenciem esses 4 itens essencialmente, porque na próxima aula eu vou falar com vocês sobre o plano de aula, as exigências mínimas que tem que ter nesse documento, como nós iremos fazer. Tranquilo? Bom, é uma aula de revisão, anotem lá, mandem perguntas se vocês ficaram com dúvidas. Nós não podemos avançar em formação docente, não podemos avançar em OTP se você não diferenciar esses documentos. Tranquilo? Então vamos lá? PPP é o documento que norteia o trabalho da escola, já vimos bastante sobre ele, desde a situação até o que nós queremos, até como faremos. PPC está contida no PPP, no marco operacional, determina a questão das disciplinas ou dos componentes curriculares, fala a respeito da avaliação, fala a respeito de como deve ser de quais os objetivos tal disciplina visa alcançar. Plano de trabalho docente é algo que o professor da mesma área, por exemplo, os professores de matemática se reúnem e fazem um plano de trabalho para o 6º ano. Um professor dá aula à tarde, outro professor dá aula de manhã na mesma escola, então eles se reúnem e falam, olha, primeiro trimestre no 6º, nós vamos trabalhar o conteúdo tal. Esse é o plano de trabalho docente. Na nossa escola que nós trabalhamos, o plano é trimestral, então tem o plano de trabalho do 1º trimestre, do 2º e do 3º trimestre. E o plano de aula? O plano de aula é o que nós fazemos diariamente. Você vai lá no teu plano de trabalho docente, olha qual conteúdo você já trabalhou, o que você tem que trabalhar, o que dá para trabalhar e vai seguindo até acabar o ano dessa maneira. Tranquilo? Finaliza assim esse vídeo de revisão. Qualquer dúvida, mandem perguntas.